Professora Isabel Saúde, boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo a postos para este ano letivo especial, mais um, 2020-2021? É verdade, este é mesmo um ano letivo especial pelas novidades que, mesmo antes do início, acabam por encerrar. De facto, o ano letivo de 2021 constitui desde já um desafio, em primeiro lugar para a organização das escolas, em segundo lugar para a capacidade de nos organizarmos enquanto comunidade educativa num trabalho colaborativo de que pode resultar o sucesso das medidas que foram tomadas. De facto, vamos ter um ano diferente, não sabemos até que ponto, não é? Ou até que ponto, mas para o qual estamos preparados, diria que sim. O documento que foi apresentado pela escola tem três cenários possíveis. Sim. As aulas presenciais, as aulas mistas, o ensino misto. À distância. Exatamente. Sim, de acordo com as orientações que nós recebemos da DGEST e da DGE, as escolas, os agrupamentos, melhor dizendo, deveriam constituir um documento que procurasse estipular as normas de funcionamento em regime presencial, que é como vamos iniciar o ano letivo. Em caso de necessidade de passarmos a um regime misto, que, como o nome indica, combina o ensino presencial com o ensino à distância, e depois o ensino não presencial, aquilo que normalmente chamamos de ensino à distância, em caso de haver um surto, digamos assim, que obrigasse ao encerramento de um ou de vários estabelecimentos de ensino. Esperemos que não aconteça, mas temos de ter previstos os três cenários. A alteração de cenário não vai depender da escola. É uma pergunta que me tem sido feita muito pelos encarregados de educação. Então, e quando é que deixamos de vir presencialmente à escola? Não sabemos. Obviamente que depende de existirem casos positivos, mas será a Autoridade da Saúde, em conjunto com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a determinar a passagem de um regime ao outro. Portanto, não é uma decisão que a escola vai tomar por si. Acho que isso é importante de clarificar. Agora, as regras de cada um dos regimes, pronto, no caso do regime presencial, nós estipulamos regras de funcionamento, digamos assim, regras de acordo com as orientações, adaptadas ao nosso espaço. E as regras aqui, na escola sede, são diferentes do centro escolar de Ferreira dos Ês e do centro escolar das Areias. E, portanto, estão de acordo com o tipo de instalações, com o número de alunos que cá temos e com a forma de nos organizarmos cá dentro, com a faixa etária a que estamos a dar resposta também. Não era possível, como se adiantou, fazer um desdobramento de manhã e de tarde? Não era possível no nosso caso, porque nós só temos transportes que nos tragam os alunos para a escola de manhã. Não há transportes a meio-dia. Portanto, isso inviabiliza um funcionamento só em horário da tarde, do turno da tarde. O que nós temos, de diferente dos anos anteriores, foi que na organização dos horários nós proporcionamos a todas as turmas, a todos os anos, uma tarde livre além da quarta-feira. Já era habitual os alunos terem quarta-feira livre à tarde para atividades do desporto escolar, para as quais também ainda aguardamos orientações, mas, portanto, para as atividades do desporto escolar, e agora juntamos outra tarde, que não é a mesma para os vários anos, em que os alunos também não terão atividades letivas. Portanto, nessas tardes, os alunos poderão, se os encarregados de educação arranjarem forma, de ir para casa, e se não arranjarem forma, de permanecer na escola, mas não em atividades letivas. Concentramos então nesta fase inicial, então, que será para todos presencial. Sim. Como é que vai decorrer então esse esquema? Olha, de acordo com a faixa etária dos alunos, como lhe digo, portanto, os meninos do pré, por exemplo, quais são as grandes novidades? Nós vamos procurar, os encarregados de educação não vão poder entrar habitualmente só para deixar os filhos nos estabelecimentos de ensino, portanto, nos centros escolares. Claro que podem ir quando forem falar com os professores, portanto, quando houver uma necessidade, mas habitualmente só para entregar a criança, isso vai-se fazer ao portão a um assistente operacional. Os portões de acesso também foram alterados para não entrarem todos pela mesma porta, como acontecia até aqui. Portanto, por exemplo, ali no Centro Escolar de Ferreira dos Ês vamos ter 3 entradas.
Os meninos que vêm nos transportes da autarquia vão entrar pelo portão dos abastecimentos e o autocarro entra inclusivamente dentro do espaço. Os meninos que vêm, os meninos do pré-escolar vão entrar pelo portão da Rua António Baião, aquele que tem as escadinhas e que vai dar logo às salas de jardim, à porta traseira, digamos assim. E os meninos que chegam pelos pais do primeiro ciclo vão entrar pela porta normal, que é onde se faz o acesso normal. Portanto, diversificámos os acessos. No caso, os meninos do pré, eles terão de mudar de sapatinhos e higienizar os sapatos em certos momentos do dia, pronto, é uma alteração. As próprias atividades e o número de brinquedos e de instrumentos pedagógicos que concluíram irão ser reduzidos e higienizados às vezes necessárias. Teremos circuitos preferenciais para eles se deslocarem. Por exemplo, os momentos de recreio foram desfasados uns dos outros, os momentos de almoço também foram desfasados, criámos 3 turnos, a disposição das mesas no próprio refeitório foi alterada, criando uma espécie de ilhas, em vez das mesas corridas, que permitam os meninos estar agrupados de acordo com o grupo turma em que normalmente já estão inseridos, para evitar contactos que se possam evitar com outros grupos. Pronto, há uma série de normas deste tipo que são aquelas próprias. Num centro escolar, nas areias mais fáceis de aplicar, porque é um centro mais pequeno e com uma população escolar muito menor, portanto, e aqui na escola sede, tendo em conta já a faixa etária dos alunos e os anos de escolaridade de que estamos a falar, que vai desde o 5º ao 12º, também se fez qualquer coisa de semelhante, ou seja, estipulou-se diferentes entradas consoante os ciclos a que os alunos pertencem. Os alunos, em vez de subirem habitualmente para perto da sala de aula, como costumava acontecer, e esperarem aí pelo professor, esperarão no exterior que o professor se aproxime e acompanharão o professor até à sala de aula. Em cada ciclo tem um sítio para estar e aguardar pelo professor, é Sim. assim, não é? O terceiro ciclo vai aguardar junto à porta central, ali do átrio central do meio. Quando eu digo vai aguardar junto à porta, não é em cima da porta, basta-lhes poderem ver o professor chegar ao vidro para se irem aproximando, a turma que sabe que vai ter aula com aquele professor. Os alunos do secundário na porta do fundo, em frente à sala de convívio, e os alunos do segundo ciclo, o 5º e o 6º ano, junto da porta aqui do acesso principal, junto à secretaria. Os do 5º ano na parte aqui junto à secretaria mesmo, os do 6º ano aqui na parte de trás, a porta fica aqui junto da sala de direção. E no mesmo esquema, esperando pelo professor para subir. Também nos intervalos não vão poder ficar nos corredores, como aliás já antes não devia acontecer, para não ficarem todos juntos ali na brincadeira, vão ter que descer, ir para o espaço exterior, a não ser que chova, evidentemente, e nesse caso até lhes vai ser permitido, quando a sala não for uma sala de risco pelos materiais que comporta, ficarem na sala de aula, se assim desejarem, em vez de ter de obrigatoriamente descer. Os intervalos também foram alterados, acabámos com os intervalos maiores. Tem um inconveniente dos alunos não ter um intervalo maior para ir ao bar, mas também nisto eles vão ter que se organizar, vão ter que tirar as senhas antes, porque podem o fazer em várias alturas, para quando chegam ao bar não estar a perder o tempo ainda de tirar a senha. Já é só pedir o que é que vão pedir, respeitar a distância de segurança, nas filas de acesso, que vão ser os lugares marcados, os primeiros lugares marcados, como encontramos nas outras filas. Enfim, é este tipo de comportamento que esperamos que se tenha, privilegiar as locações pelo exterior, no acesso ao refeitório, que vai ter uma lotação limitada, bem como a biblioteca. Os alunos naturalmente já estavam desfasados por turnos para almoçar no refeitório. Isso mantém-se, não foi estipulado nenhuma hora especial, mas mantém-se. Eles terão de lavar as mãos obrigatoriamente, no caso do refeitório, respeitar a ordem da fila, respeitar a lotação. O resto das medidas de higienização é com a empresa fornecedora dos almoços. Este tipo de regras que de facto não estávamos habituados, mas que no fundo, após 2 ou 3 dias para serem interiorizadas, se houver vontade de as cumprir, são fáceis de cumprir, não têm nenhuma dificuldade adicional, digamos assim.
E as salas de aula sofreram alguma alteração? As salas de aula dificilmente podem sofrer alterações, porque não aumentam o tamanho, não é? E as turmas também não diminuíram de tamanho para além. Quando as turmas são pequenas, turmas de 20 alunos, é mais fácil criar um bocadinho de distância. Não podemos estar aqui a dizer coisas que não são verdade. Os alunos não vão ter os 2 metros de segurança centímetros, claro que não. Os alunos estão sentados uns ao lado dos outros e aquilo que sabemos de regras na sala de aula é que devem estar sentados na mesma direção, vamos dizer assim, portanto, costas com costas, frente com costas, virados para o professor, com máscara, evidentemente, o uso é obrigatório dentro do recinto escolar, devem se sentar sempre no mesmo lugar, sempre que têm aula na mesma sala, é-lhes atribuída uma sala preferencial e sempre que possível têm aulas na mesma sala, para evitar que a sala tenha necessidade de estar a ser higienizada muitas vezes, não é? Portanto, o número de alunos dentro da sala, digamos que não diminuiu. Estas regras é que têm de ser cumpridas. Há salas em que é mais fácil de uma organização diferente do que noutras, mas no comum das salas será assim, os alunos vão sentar-se à mesma, uns ao lado dos outros, mas de acordo com secretárias duplas à mesma. Secretárias duplas à mesma, sim. E nas aulas de informática, como será? Será semelhante. Um computador para 2, mas depois... Nas nossas salas de informática, a maior parte delas também são secretárias duplas e muitas vezes já têm 2 computadores até. Algumas não, mas outras já têm. As turmas às vezes já estão desdobradas de maneira que haja um computador por aluno. De qualquer forma, a utilização é semelhante à que estamos a dizer, não é? Não tem assim grandes alterações. Em relação ao espaço exterior, quando chove, será talvez a situação mais complicada? Sim, é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Os alunos poderão ficar na sala de aula, se sentirem mais confortáveis. No espaço exterior, felizmente, temos 3 espaços cobertos. Cada um vai ficar adstrito a um ciclo, digamos assim. Agora, temos a noção de que em cada um dos espaços, os alunos terão de ter o cuidado de, mesmo assim, manter a distância possível, não é? E manter-se junto ao seu grupo de turma, como dizia, não é? Porque os espaços cobertos não são assim tão grandes. Mas como acontece que os alunos também acabam por ter as tardes um bocadinho desfasadas, talvez não se criem situações tão difíceis como podemos antecipar. Dizer também que este documento que criámos com estas regras é um documento em construção. Ele pode ser alterado, não está ali definido nada que seja imutável, não é? Se nós chegarmos à conclusão, agora ao pô-lo em prática, de que conseguimos melhores práticas do que aquelas que ali estão expostas, ele será adaptável, não é? E, portanto, vamos ver um bocadinho. Quanto ao quadro de professores, já está fixo, já está... Sim, praticamente. Falta-nos um professor, só. O quadro de professor está definido, já temos os professores todos colocados, exceto um professor de apoio para o primeiro ciclo, que é mesmo apoio, não é professor titular de turma. 2 professoras que virão substituir, portanto, em regime de substituição, que são colocados um bocadinho mais tarde, portanto, ainda não estão colocados, para o pré-escolar das Areias, e uma professora de Geografia aqui para a Escola Sede. De resto, todos os outros são colocados. O Ministro da Educação falava num quadro, que tinha um quadro robusto de professores, e este ano até tinha uma bolsa de professores para auxiliares e professores. Tranquiliza esta bolsa para substituição de uma semana para a outra, como ele diz? Normalmente, dos professores, as substituições levam cerca de 2 semanas. Acho que uma semana será um bocadinho curto. Relativamente aos funcionários, portanto, aos não docentes, é de facto verdade que criámos uma bolsa, cada escola acabou por criar uma bolsa onde poderá ir buscar alguém, no caso do funcionário adoecer, e meter um atestado médico superior a 15 dias. Sim. Aí é que está o problema, no caso de alguém adoecer. Vem agora o inverno, vêm os sintomas
que são muito idênticos à pandemia. Como é que a escola vai lidar com essa situação? Vai medir a temperatura? Vai ter um relacionamento estreito com as entidades de saúde? É assim, um relacionamento estreito com as entidades de saúde, certamente. Medir a temperatura, também temos termómetros, queremos daqueles mais rápidos, mas não vamos fazê-lo sistematicamente. Não está previsto, não vamos fazer sistematicamente. Vamos fazê-lo em caso de necessidade, ou seja, alguém apresenta uns sintomas de estar febril ou mal disposto ou qualquer situação, claro que vamos medir a febre. Também já o fazíamos antes. E, sobretudo, fazer um apelo muito grande aos encarregados de educação que, de uma forma consciente, se as crianças tiverem sintomas que já apresentem em casa, porque, de facto, muitas vezes, como o Sr. Armando dizia muito bem, as crianças andam constipadas durante o inverno e, pronto, situações diversas. E também, muitas vezes, e de uma forma até natural, os pais andam-lhe a dar um Benuron de manhã, eles não têm a febre, vêm para a escola e os sintomas vêm um bocadinho mascarados, não é? Enquanto o comprimido fizer efeito. Pronto, era bom que não o fizessem. Era bom que, para as coisas correrem bem, se a criança não está bem, que fique em casa. E quando eu digo criança, não é verdadeiramente uma criança pequena. O mesmo é verdade para os adultos. Se não se sentirem bem, se não tiverem a certeza que estão bem, mais vale faltar um dia do que vir e constituir logo haver necessidade de tomar uma série de medidas que pode não ser nada, mas que nos vão ocupar recursos humanos, que nos vão prejudicar o funcionamento da escola, que vão inclusivamente criar situações de stress entre os encarregados de educação, porque hoje todos os alunos têm telemóvel, dizem logo ao pai, olha, na minha turma tem um menino que não sei o quê, olha, a funcionária está... Pronto, e não há necessidade. Se a pessoa realmente tiver qualquer sintomas que se possam confundir, mais vale despistar a coisa e ficar em casa, telefonar para a Saúde 24, resolver o assunto da forma correta. Nós temos um plano de contingência que já tínhamos desde o ano passado e que nestas medidas de aconselhamento, o que fazer em caso de, se mantém. Aliás, seguem as normas da saúde, da DGS, portanto, aqui não há alteração nenhuma. E, portanto, era bom que fôssemos todos, isto é verdade para todos, para os alunos, para os professores, para os funcionários, muito conscientes na forma como nos apresentamos para trabalhar, para evitar, pelo menos, o stress. As aulas vão começar então dia 17. Sim. Dia 14 começam as recepções aos encarregados de educação, que este ano em sítios diferentes, no Centro Cultural, nas Areias. Procuramos espaços maiores, com maior capacidade, que permitisse o tal distanciamento social, não é? Portanto, as recepções aqui relativas ao centro escolar vão ser feitas no Centro Cultural. Em vez de fazermos uma recepção mais alargada para todos os alunos, fazemos a recepção para os alunos só que estão pela primeira vez, de forma presencial, com a presença da direção do agrupamento e da autarquia. Todas as outras recepções aos alunos de continuidade vão ser feitas à distância. Portanto, o diretor de turma ou o professor titular de turma desses alunos, que já conhece os encarregados de educação, que já tem os contactos desses encarregados de educação, vai enviar-nos um mail e combinar um encontro na plataforma, que já utilizávamos, ou de outra forma. Mas é muito importante que se saiba também que as pessoas continuam disponíveis e está inclusivamente marcado um período de 2 horas, que pode ser alargado em caso de necessidade, se os pais encarregados de educação, sentirem necessidade de vir conversar pessoalmente qualquer assunto mais delicado com o diretor de turma, não é? Portanto, essas horas vão assinaladas e podem ir, inclusivamente, além dessas horas. Portanto, criámos aqui também um modelo quase misto, não é? Temos uma recepção presencial para os que entram pela primeira vez, para os que transitam de ciclo, no caso aqui da escola 7, para o 5º, para o 7º e para o 10º, só o 5º é que é com a direção da escola e com a autarquia, o 7º já é com os diretores de turma e o 10º, e depois para os anos intermédios, em que há continuidade de diretor de turma, temos então a recepção já com suporte à distância. Os 3 períodos habituais, também este ano, dão lugar a 2 semestres.
É verdade. Queres explicar? Sim. Era uma possibilidade que já existia desde há cerca de 2 ou 3 anos. O calendário semestral já tinha sido adotado por outros agrupamentos e começou aliado aos planos de inovação. Planos de inovação pedagógica. Como é sabido, nós estamos desde o início deste governo, praticamente, com algumas mudanças ao nível da educação. Mudanças essas que acabaram por ser consubstancializadas, vamos dizer assim, no Decreto-Lei 55 e 54. Portanto, o tal projeto de autonomia e flexibilidade curricular que agora está, pronto, instalado no seu pleno. Portanto, chegou ao 12º ano, chegou ao 4º ano, portanto, chegou aos anos terminais de ciclo durante estes 4 anos, digamos assim. Nós, como fomos uma escola piloto, este ano temos o agrupamento inteiro, os anos todos já incluídos no projeto. Esse projeto de autonomia e flexibilidade curricular trouxe agarrado, faz parte integrante do 55, como nós dizemos, também uma forma diferente de perspectivar a avaliação e os critérios de avaliação. A avaliação é vista essencialmente como formativa e não classificativa, como uma avaliação constante ao longo do ano que deve permitir ao aluno, em cada momento, ser capaz de progredir, digamos assim, deve multiplicar os instrumentos de avaliação, em vez de ser o tradicional teste, que muitas vezes não tinha outros instrumentos a acompanhá-lo. Pronto. Tem sido uma alteração gradual, uma formação que as pessoas têm realizado nestes domínios e que casa, de facto, muito melhor com 2 momentos de avaliação ao longo do ano em vez de 3. Porque o facto de haver 3 momentos em que saía uma nota quantitativa obrigava quase de forma tradicional a que os professores tivessem de se organizar até ao Natal para ter instrumentos suficientes para dar uma nota. Enquanto que, esticando até ao Carnaval, que é agora que vai acontecer, os professores têm mais tempo para ter noção de quanto é que devem atribuir ao aluno. E não precisam de concentrar os testes ali em 2 semanas, quase, como acontecia. E podem multiplicar os instrumentos de avaliação ao longo do tempo, de modo a que, quando chegam ao Carnaval, terem realmente noção de quanto é que aquele aluno já vale, digamos assim, quanto é que lhe podem atribuir. Depois ainda havia outra questão, que era, o terceiro período era um período muito curto, tradicionalmente, um período com 1 mês e meio, mais ou menos, porque sendo a Páscoa uma festividade móvel, acabava por implicar que o terceiro período ficava entalado entre a Páscoa e o final do ano, e o final do ano também era ali cerca de 15 de junho, portanto, tínhamos ali cerca de 1 mês e meio, o que fazia com que os alunos, não os bons alunos, não os maus alunos, mas os alunos medianos, aqueles que andam ali à volta do 3 e que estudam para tirar a nota, não é? Já tinham 2 períodos positivos, tinham 3-3, já tinham o ano passado, não é? E, portanto, aquele período já, pronto, muitas vezes nem correspondia àquilo que eles verdadeiramente podiam fazer. E os professores criavam ali, nos professores e nas famílias, um certo desconforto. Então eu agora já lhe dei 3-3 e agora vou-lhe dar 2, ele não fez nada, mas fez em 2/3 do ano, portanto, vou-lhe dar 3 a mesmo. Pronto. E, portanto, aquele período, em termos de avaliação, quase não servia para nada. Enquanto que ao aluno que não fazia nada durante 2 períodos, andava ali a ver passar os comboios, chegava às vezes ali àquele bocadinho e pensava, eu se calhar ainda consigo, e aplicava-se ali a fundo. E lá vinha outra vez a mesma preocupação dos professores. Então ele trabalhou 1 mês e meio e agora vou dar-lhe uma nota como se ele tivesse trabalhado um ano inteiro. Isto também não é justo face aos outros alunos. Portanto, criava ali um certo desconforto para toda a gente. Para os alunos, porque os enganava, quase. Para os professores, porque, sendo a avaliação contínua, qual seria o procedimento correto que deviam adotar. Para as famílias, porque ficavam um bocadinho baralhadas também. Agora não há lugar a isso. Portanto, quando chegar ao fim do ano, o aluno só tem um momento de avaliação e, portanto, só tem uma nota e agora terá de confirmar. É só isso. Portanto, torna mais fácil, diria eu, mais claro para todos o que se pretende com a nota que sai no final do ano. Então, haverá a mesma pausas letivas? Haverá mesmo as pausas letivas, claro. Que agora vamos poder comemorar o Natal e a passagem da que agora família. Não se confundem com as pausas letivas. Exatamente.
Teremos um carnaval mais longo, porque para os alunos, a semana anterior à segunda, terça e quarta de carnaval já é a interrupção. Teremos um Natal mais curto, porque os alunos só ficaram em casa no dia 24, na véspera de Natal. Teremos uma Páscoa com um dia de diferença um dia ou dois face àquilo que era habitual. Portanto, teremos alterações no período de Natal, do Carnaval e na Páscoa. Vamos terminar na mesma altura dos outros. Com 2 períodos de avaliação, então a seguir ao Carnaval e depois Carnaval e outro no final. E teremos informação qualitativa aos pais, a meio do primeiro período e depois também a meio, só sensivelmente, do segundo período. Portanto, do segundo semestre, perdão. Olha, ainda eu não me habituei a falar de acordo com o calendário. Portanto, teremos 2 momentos de avaliação qualitativa, basicamente dizer se o aluno melhorou, se piorou, como é que está. Portanto, e teremos 2 momentos de avaliação quantitativa. E os pais já sabem dessas alterações através Alguns da Associação de Pais? Outros ainda não. A Associação de Pais já sabe, porque isto é uma das medidas do nosso plano de inovação. E, portanto, sim, quando o vi aprovado, com a autarquia já tinha sido conversado, porque implicava alguma alteração dos transportes. Estávamos à espera, era que fosse aprovado para poder, portanto, assim que ele foi aprovado, foi comunicado à autarquia e foi comunicado à Associação de Pais. Depois disso já foi conversado e eu estou neste momento a redigir uma notícia para pôr no portal da escola para tornar público. Entretanto, nas reuniões que fui tendo setorialmente, já se passou a informação, inclusive no Conselho Municipal de Educação, que aconteceu na passada segunda-feira. Quer deixar então uma mensagem para os pais, para os encarregados de educação, para os alunos, para os professores, neste início de ano letivo especial? Claro, uma mensagem de colaboração, uma mensagem de sermos capazes de aceitar o desafio com entusiasmo, sermos capazes de não desanimar e, sobretudo, encararmos as coisas com ânimo e com um espírito aberto. Quer dizer com isto que, evidentemente, somos iguais aos outros. Podemos ter que fechar a escola em algum momento, algum dos estabelecimentos de ensino, mandar algumas turmas para casa. Pode acontecer, é normal que aconteça. Mas devemos de fechar e voltar, e passar a um regime se for preciso, e voltar ao outro. A escola, na minha opinião pessoal, deve privilegiar o regime presencial. Os meninos precisam da escola, precisam de estar aqui. A escola é também um local de afetos e um local de sociabilidade, além de um local de transmissão de conhecimentos. E, portanto, o estar na escola é muito mais do que só as aulas, de facto. E nesse sentido, temos de fazer 2 coisas. Fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que este momento se prolongue. E se o tivermos de interromper, aceitarmos isso como normal e interromper e voltar assim que possível. E, portanto, é um desafio, é mais um e gostava que todos o encarássemos como tal. Muito obrigado.